Olá a todos. Legal. Essa aula online hoje nós vamos falar sobre oportunidade, né? Então, como vai ser uma aula que vai ter muita informação, eu sugiro, recomendo fortemente que você esteja aí com o seu caderninho, um caderno simples, mas esteja com o seu caderninho aí, tá? Que nós vamos tratar hoje assuntos bacanas em relação à oportunidade. Então vamos lá, primeira coisa, vamos entender o que é oportunidade, né? Muitas pessoas pensam que oportunidade é alguma coisa que surge, alguma coisa que aparece, enfim. Oportunidade é tudo aquilo que vai fazer com que você saia do estado atual e vá para um novo nível, vá para um novo estágio. Então, por exemplo, uma oportunidade de emprego é uma porta que se abriu para você, de alguma forma essa porta foi aberta para você e te ajudou a ingressar nesse novo trabalho, nesse novo cargo, nesse novo ofício, né? Uma oportunidade de empreender, de colocar um negócio. É talvez alguém que te falou sobre alguma coisa que chamou a atenção, que é interessante, ou tem a ver com as suas habilidades, deu sinergia, ou vocês perceberam uma demanda de mercado não atendida que vocês querem atender, né? Então o que é que eu quero dizer com isso? Que as oportunidades, elas, na nossa vida, no nosso olhar como observador, colocar a gente como observador, as oportunidades elas surgem, elas aparecem, ou as oportunidades elas são geradas, elas são criadas, nós como observadores. Mas olha só, essa visão é bem interessante da gente falar como observador. Você imagina, pensa agora no sistema solar, né? Acho que é a imagem mais legal que eu posso trazer aqui para sua mente. Pensa no sistema solar. Você tem o Sol no meio e você tem as órbitas dos planetas em volta do Sol. O Sol está no meio lá. O Sol é você. Você está no centro. E orbitando em sua volta estão quem? As oportunidades. As oportunidades começam a orbitar, girar em sua volta. Só que já viu aquele desenho do átomo? Tem o átomo, tá no centro lá, o átomo lá, e tem as órbitas, né, dos elétrons girando em torno do átomo, em volta do átomo. Então é isso, tá? Essa órbita girando em torno de você, isso é chamado de atmosfera, tá? E os átomos, perdão, os átomos não, os elétrons girando em torno dos átomos em todas as direções ali, depois você procura no Google, tem algumas imagens interessantes, aquilo são oportunidades. Só que nós somos observadores, ou seja, a gente tem um campo visual limitado, a gente enxerga um espaço. Então tudo que passa, as oportunidades estão girando, tá atrás de você, tá em volta, tá em cima, tá embaixo, tá do lado. O que acontece na verdade? É que quando ela passa em determinado ponto, né, aqui assim, por exemplo, ela passa aqui no seu campo de visão, no seu radar, ela é o que? Detectada. Opa, meu prendedor de cabelo caiu aqui. Vai assim mesmo, vamos tocar a aula assim mesmo. Então, assim, é como se fosse um radar. Então, assim, detecta a oportunidade, né? Passa no seu campo de visão. Mas o que acontece? Essa oportunidade não veio do nada. Essa oportunidade ela estava girando na sua órbita, na sua atmosfera, em algum local ali ela estava andando. Em algum momento ela passou naquele feixe que o seu campo de visão está. O seu campo de visão está enxergando só um ponto, um feixe. E quando essa órbita, aliás, quando essa oportunidade passa, quando a órbita dela encontra o seu campo de visão, quando ela passa, você detecta e percebe. Opa, oportunidade à vista. Então o que é que eu quero trazer com você na aula de hoje aqui? É para você poder ampliar o seu campo de visão e você vai perceber o que eu estou te falando. Você vai entender que as oportunidades, elas não apenas aparecem do nada, elas surgem. Elas sempre estão ali. Né? Por que a gente tem a percepção do dia e da noite, por exemplo, nas nossas vidas? A gente percebe o dia e a gente percebe a noite. É porque o nosso campo de visão é limitado geograficamente onde a gente está posicionado. Então aqui no Brasil, quando é dia, lá no Japão é noite. Por quê? Porque o Brasil de dia, o planeta está em frente do Sol, está pegando o raio do Sol, está no campo de visão. Nós estamos num campo de visão que conseguimos ver o Sol. Então está de dia. Quando a Terra começa a virar e fica de costas para o Sol, aí para nós é noite, mas o Japão que estava de costas agora está de frente, virou dia para o Japão. Percepção, né? Então assim, é o que a gente está percebendo. Qual é a minha proposta para trazer para vocês aqui hoje nessa aula? É mostrar para vocês como vocês expandem o seu campo de visão. Como vocês conseguem ter uma visão holística 360 graus. André, é possível ficar 360 graus observando essas oportunidades?
você não consegue observar todas, humanamente não dá para fazer. Mas da mesma forma que você, hoje, de dia aqui, você consegue saber o que está acontecendo no Japão lá de noite por meio, né, das mídias de comunicação, dos meios de comunicação, então você não precisa estar fisicamente, até porque é impossível, nos dois lugares ao mesmo tempo. Você não consegue estar fisicamente aqui no Brasil e lá no Japão. Você não consegue. Mas por que você gostaria de estar fisicamente no Brasil e fisicamente no Japão ao mesmo tempo? Para você saber o que está acontecendo nos dois. Só que hoje nós temos mecanismos, né, que esses mecanismos possibilitam você saber o que está acontecendo no Brasil e no Japão ao mesmo tempo, sem você necessariamente estar no Brasil ou no Japão. Talvez você esteja nos Estados Unidos, tá? E quer saber como está o Brasil e como está o Japão. Você está num local que não tem nada a ver com os dois locais, né? Mas você, naquele local que você está, independente do ponto geográfico, você consegue ter percepção, sabe o que está acontecendo nos dois. Então, aumentar o nosso campo de visão, na verdade, é você focar aquilo que te interessa. É isso que eu quero trazer para você. Porque senão você vai trazer muita oportunidade, você vai enxergar muita coisa, vai ficar poluído, vai ficar perdido, porque você não vai saber o que você vai atender, aonde você vai atender. Então você precisa estar atento naquilo que te interessa. Então, ao invés de você ter um campo de visão num feixe fixo, você vai ter um campo de visão aberto, porém olhando e detectando o radar ligado para pegar só aquilo que te interessa. Então você não vai enxergar só aquilo que passa em frente, a órbita que passa em frente da sua visão. Você vai ver a constelação como um todo. E qual é a ideia de ver a constelação como um todo? Pegar aquilo que vai brilhar, só focar aquele seu nicho. Então, por exemplo, vamos imaginar que está orbitando em você oportunidades e vamos, só para poder ficar fácil o nosso entendimento aqui, vamos dar cores às oportunidades. Vamos dizer que cada oportunidade orbitando, ela tem uma cor diferente de acordo com uma área. Por exemplo, oportunidades no nicho no comércio de roupas, por exemplo, é cor rosa, né? Oportunidade no nicho de prestação de serviços de tecnologia, cor azul, e por aí vai. Então, cada área, vamos supor que ela está identificada por uma cor, ela é uma cor diferente. Então, quando você abrir a visão, você vai ver aquele monte de cor, várias cores se misturando. Só que você vai prestar atenção, você tem que desenvolver a habilidade de você entender, de você prestar atenção nas cores que te interessam. Vamos imaginar que a cor que te interessa, a área que te interessa é o verde, por exemplo. Suponhamos que é a área da saúde, sei lá, tá? Então, na área da saúde, subnichar é um nicho, a área da saúde é um nicho, é um universo, na verdade, é muita coisa que dá para fazer, mas dentro da área da saúde você vai subnichar. Eu vou descer na área de nutrição, nutrição humana, nutrição celular, sei lá. Então você vai para a área de nutrição. Suponhamos que essa área tem uma cor verde, né? Ela é uma cor verde fluorescente, por exemplo, verde limão, né? É uma cor que brilha muito. Então você vai focar naquela cor, você vai direcionar aquela cor. Tudo que tiver aquela cor você vai olhar. Então a órbita está passando várias cores ali em volta de você, na sua atmosfera. Aí que você vai perceber? A cor verde-limão. Vai focar nela. Aqui tem uma cor verde-limão, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma. O que dá para fazer aqui? Quais são as pessoas que estão olhando para essa e aquela ali? Como é que está esse mercado e tal? Então você vai olhar essas oportunidades que interessam para você. Então você vai instalar uma espécie de filtro no seu campo visual. Então seu campo visual é muito abrangente, você vai conseguir ver muita coisa. Dessa muita coisa, você vai filtrar, você vai pegar só aquilo que te interessa, só aquilo que é importante para você. O que você vai fazer? Você vai olhar para esse campo visual e vai determinar naquele campo visual, ou seja, naquela holística que você está vendo, só o seu subnicho. Não o nicho, é o subnicho. Tá? Vamos supor que medicina é uma cor verde. E tudo que é verde é um campo, é uma área da medicina, por exemplo, não da medicina, mas da saúde, que a medicina em si é um subcampo do campo saúde, né? Que é muito abrangente. Então, você focou ali num subnicho. Né? Então, vários tons de verde, vamos dizer assim, aqueles inúmeros tons de verde, um tom de verde é um subnicho que te interessa. Vamos supor que é nutrição. Né? E daquele nicho nutrição, você pode subnichar ainda mais. Tem várias formas, vários campos dentro da área de nutrição, vou falar de nutrição. Mas vamos lá, só para não complicar muito o nosso exemplo aqui. Vamos deixar simples, direto e objetivo. Você focou na cor verde-limão. Então o que vai acontecer? Você vai vasculhar a sua órbita procurando o que tem em torno de você na cor verde-limão, ou seja, que é daquele subnicho.
Então, quem são pessoas que estão naquela área, que estão falando sobre aquela área? Quais são as matérias? Quais são as notícias? Onde estão essas informações? Quem são as fontes confiáveis de credibilidade? Né? O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão comentando? Aonde tem essas informações? Só aí você vai ter um universo. Você vai pegar a sua visão e fazer assim, ó, abrir ela, tá? Então o que acontece? Você vai seguir pessoas e nichos dessa área. Então você tem hoje redes sociais, você consegue estar seguindo, você vai emitir alertas, notificações para os news, né? Então, assim, hoje em dia existem vários canais de notícias aí, de news aí, que podem te dar alerta em sites, cada informação que for sair, cada coisa que for sair em relação àquela área. Você vai se conectar com pessoas que já estão nessa área, que já tanto prestam serviço como consomem serviços dessa área. Tudo isso para quê? Para você poder entender não só como esse mercado funciona, como isso funciona, mas quais são as necessidades que existem para você poder entrar nelas. E aí que você pega, porque aí nessa observação, nesse aumento desse leque dessa observação, você vai começar a perceber pessoas, áreas, notícias, necessidades, demandas, e ali você vai instalar um outro filtro do filtro, que é o quê? Quais dessas necessidades eu quero atender, ou quais desses sonhos e objetivos eu quero realizar. Por quê? O empreendedor, ele foca em duas coisas, tá? Uma das duas, na verdade, não nas duas ao mesmo tempo. É impossível você dar uma solução, não é que é impossível, é que não é rentável, não vale a pena você focar nos dois caminhos. Por isso que a gente chama de bifurcação. Ou você vai por um caminho ou você vai por outro. Ou você vai pelo prazer ou você vai para a dor, tá? Prazer, você vai focar em sonhos, né? Você vai focar em atender desejos que as pessoas têm, né? Prazer. Agora, necessidade, você vai focar em problema, em dor, resolver problemas, resolver dores, né? Dar soluções. Então, você vai numa dessas duas aí. Quando você perceber essa necessidade, subnichar essa necessidade, você vai entender onde é que você quer entrar. Opa, tem uma demanda aqui, tem dor aqui. Então eu vou trazer uma solução para essa dor, vou trazer uma solução para esse problema. Então quando você traz solução para esse tipo de problema, ou seja, você foca nessa dor, você se torna, vamos dizer, um especialista. E aí, cada vez que você vai resolvendo esses problemas, sua especialidade vai aumentando cada vez mais. Isso quer dizer que a sua credibilidade aumenta. A especialidade aumentando, que é a sua experiência com a sua credibilidade aumentando, o nome disso é autoridade. A soma disso vai resultar na autoridade. Espero que você esteja com o seu caderninho e anotando esses insights aí, tá? Então isso vai te dar autoridade naquela área. Isso vai fazer com que você, na hora que emitir sua opinião, ela seja respeitada, ela seja ouvida. Vai haver crítica? É óbvio que vão haver críticas. Vai ter gente que vai dizer que não concorda, talvez até que vai te rebater. Com certeza vai ter, tá? Mas o que acontece? Você já consolidou, você já construiu um nome, já construiu um público. A partir do momento que você tem esse público, são chamados seguidores, são pessoas que vão te acompanhar, que vão te ver, que vão te enxergar. Então você já tem um mercado, o seu próprio mercado. Você tem o seu próprio público, você tem as pessoas que te ouvem suas recomendações, ouvem seus conselhos, ouvem suas dicas, etc. Né? E a partir daí você consegue vender as suas soluções para essas pessoas. Então, oportunidades, quando a gente fala, apareceu aqui uma oportunidade, significa que você está com a visão fechada e estática. Então, orbitou uma oportunidade na sua frente. Isso é limitado, é muito limitado, é muito pequeno. Tá? Quando você faz o que eu te falei, você está expandindo a sua visão. Você está saindo do planeta Terra numa aeronave, subindo a órbita, olhando a constelação de cima. Aí você vai ver todas as oportunidades que giram em determinado ponto. Ou seja, o que é um eclipse, na verdade? O eclipse é um ponto de vista que determinadas áreas do planeta têm, que conseguem ver a Terra alinhando com a Lua. Como a Lua está na frente do Sol, perdão, o Sol alinhando com a Lua. Como a Lua está a Lua aqui, ó, a Lua tá perto de você aqui, ó. Como a Lua está mais próxima da Terra, tá? O Sol está mais longe, então a Lua gira o quê? Ela gira na velocidade da Terra, até uma hora se encontrar com o Sol. Se encontrou com o Sol, puf, deu um sombreamento, né? Deu uma área de sombra. Essa sombra é o reflexo da sombra da Lua na Terra. O nome disso a gente chama de eclipse.
Mas aquilo é um campo de visão. Esse é o maior exemplo que eu posso encontrar aqui para poder te dar em relação a oportunidades que surgem. É isso que significa oportunidade que surge. É um eclipse, é muito raro, é escasso, é pequeno, acontece em poucas vezes, né? Ah, são poucas oportunidades como essas que surgem. Cara, vamos abrir o leque, vamos enxergar, né? Você vai perceber por aí que você não precisa de ter um eclipse para saber que existe um Sol e existe uma Lua e você só percebe a existência dos dois juntos quando eles se alinharem, né? Não, você pode orbitar, pode subir acima dessa órbita, né? E ter uma visão macro, uma visão de cima. Lá em cima você vai ver, ó, que legal, tem a Terra aqui, tem a Lua que gira aqui em torno da Terra e os dois girando em torno do Sol. Então você começa a ter uma visão muito maior, uma visão que a gente chama de visão macro. A partir daí você começa a perceber e capturar as suas oportunidades. Teve alguma dúvida em relação a essa aula? Manda para mim. Esse assunto de oportunidades, ele é muito grande, né? Ele é muito extenso, tem uma riqueza de detalhes muito maior aí que dá para a gente poder aproveitar muito mais. Eu gravei essa aula aqui para ela poder ser uma aula muito objetiva, muito rápida, para poder te dar alguns insights. Eu espero que realmente te ajude. Me segue nas redes sociais, tá aqui embaixo, ó, opa, dedinho para cá, aqui, ó. Aí, opa, aprendi. Aqui, ó. Aqui tem o meu YouTube e aqui tem o meu Instagram. Me segue nas redes sociais, ok? Tem muito insight bem bacana lá. Manda para mim perguntas também. Entra no meu Instagram, manda para mim direct lá que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te responder, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula, até o próximo insight nosso. E bora prosperar!